Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamilk. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, seguindo a minha tradição de interpretar letras de música, eu trarei para vocês uma música muito interessante e eu acho que pouca gente que frequenta aqui o canal já deve ter ouvido essa música, mas ela é fantástica. Ela fala sobre um episódio da história que nós precisamos discutir. Essa música se chama Noite dos Cristais. Na verdade, o nome em língua inglesa é Crystal Night e a banda responsável por trazer essa música é uma banda chamada Masterplan. Eu sou um fã dessa banda, acho uma banda espetacular e o que eu vou fazer hoje é pegar a letra traduzida e interpretar para você. Mas antes, eu preciso explicar para você o que é que foi a Noite dos Cristais. Para isso, nós temos que voltar lá para a época da nossa Segunda Guerra Mundial, na época da ascensão do regime nazista na Alemanha. Então, como vocês sabem, os judeus sofreram uma perseguição tremenda dentro da Alemanha e essa perseguição, inicialmente, era no terreno mais político e econômico, certo? Até que houve uma ordem direta do Reich para que a perseguição fosse mais acirrada, para que houvesse uma escalada da violência. E, nesse caso, a escalada da violência foi iniciada praticamente com a Noite dos Cristais, em que as tropas dos nazistas tinham como missão destruir as lojas que pertenciam aos judeus, caçar, procurar identificar os judeus que residiam naquela região, destruir sinagogas e tantas outras atrocidades. Como resultado, nós tivemos ali mais de mil pessoas que foram assassinadas, apesar de a contagem oficial dar conta de 90. Nós tivemos centenas de sinagogas destruídas, milhares de lojas destruídas, e o nome ficou Noite dos Cristais porque as vidraças que foram quebradas, espalhavam os cacos de vidro pela rua, e aí isso se assemelhava ao cristal quebrado. E essa Noite dos Cristais marcou a escalada da violência dos nazistas contra os judeus e acabou posteriormente dando início àquela terrível passagem das dos campos de concentração, câmaras de gás e tudo mais. Tanto é que após a perseguição de vários judeus nessa Noite dos Cristais, muitos foram encaminhados para o campo de concentração de Dachau. E essa banda, o Masterplan, trouxe uma canção para falar sobre esse dia e como uma espécie de brado para que as pessoas tentassem entender que nós nunca mais podemos ceder a isso novamente, que nós nunca mais podemos nos deixar levar por uma ideia como essa novamente. E dessa forma, ele faz uma crítica muito clara, muito aberta ao nazismo e ao neonazismo. Tá? Eu vou jogar a letra aqui e nós vamos ler e interpretar item por item, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui, o início da música, tá? Por quê? Por que nos afastamos? Quando eles bradam aquele hino, marchando bravamente, seus corações batem corajosamente, suas almas pertencem aos fracos. Tá, então vamos tentar interpretar o que está nessa passagem aqui. Quando ele diz que nós nos afastamos, é mais ou menos aquela ideia das pessoas que assistiam a tudo aquilo sem se posicionar, sem falar nada. Por que nós nos afastamos quando eles tocavam aquele hino, quando eles bradam aquele hino? Por que nós nos afastamos quando eles marchavam bravamente, tendo certeza de que o que eles estavam fazendo era uma coisa certa? E aí, a frase "suas almas pertencem aos fracos" pode ser interpretada de duas formas. Ou como forma
do pensamento do soldado nazista, que achava que a alma dos seus inimigos pertencia aos fracos, ou a alma dos soldados nazistas que, de certa maneira, se levantavam contra os judeus e a alma deles, desses soldados, pertencia aos fracos, a quem comandava, a quem fazia aquilo que achava por bem, aquilo que desejava com os judeus, certo? Então aqui você tem uma possibilidade de interpretação muito interessante. Depois a gente vem para cá, para a segunda estrofe, em que ele diz: andando cegamente, cercados pelo paletó marrom das mentiras, ouvem a propaganda que diz: sangue pela raça superior. Fica evidente que o andando cegamente faz menção à alienação que os nazistas impunham àqueles que seguiam o regime. E na minha opinião, essa metáfora dos cegados pelo paletó marrom das mentiras talvez tenha alguma associação com imprensa marrom, imprensa mentirosa, imprensa manipuladora, né, que trazia aquela propaganda, sangue pela raça superior, que era aquela ideia que os nazistas defendiam, né? A ideia de uma raça superior, uma raça que deveria comandar o mundo e tudo mais, essa bobageira que nós vimos, né, muita gente propagando. E aí, na continuação da letra, ele diz: não estamos sob a mesma nação. O passado se foi, não tema o novo. É a sua única chance, sua única salvação. Bem, então vamos lá. Essa estrofe também tem uma interpretação dupla. A primeira interpretação é que isso pode ser a propaganda da imprensa marrom para convencer as pessoas de que os judeus e os não-judeus não estavam sob a mesma nação, e que o passado havia ido embora e que o novo seria o novo regime, né? Seria a sua única chance, a sua única salvação. A segunda forma de interpretar essa estrofe é da seguinte maneira, que nós, quando ele fala nós, daí o eu lírico, as pessoas do mundo não estão sob essa mesma nação. Quer dizer, não concordam com isso, com essa manipulação, com esse vício, né, do nazismo. O passado se foi, não tema o novo. Então, quer dizer, esse passado nazista, ariano, se foi. É a única chance, sua única salvação. Parar de pensar a respeito disso. Então, uma estrofe com interpretação duplamente possível, né? Porque aqui ele pode trabalhar com 2, 3 vozes dentro da mesma canção. Aí ele continua, ele volta para a estrofe. Se você não ouviu a música, você tem que ouvir, porque ela é cantada com muito poder na voz, tá? Por que deveríamos ser louros e de olhos azuis? Aqui, esse porquê, inclusive, eu peguei a letra aqui, ó, vou arrumar. Esse porquê é separado com uma interrogação. Por que deveríamos ser louros e de olhos azuis, entoando um hail, vivendo uma mentira? O mal nos cerca, perdemos o nosso caminho, a escuridão vai nos guiar através do fogo e do inferno. Aqui a mensagem fica muito clara, né? É uma incoerência, um absurdo achar que deveria existir uniformização das raças. Um absurdo. E pensar nisso conduziria você pelo fogo e pelo inferno, por causa da guerra, por causa da morte, por causa desse desespero todo. Essa parte aqui é muito interessante na minha opinião. Não estamos agitando a mesma bandeira ou descendo a mesma estrada. Então usem seus miolos apenas uma vez. Vocês não podem governar a humanidade. Essa é uma mensagem clara para os nazistas ou os neonazistas. Nós não estamos agitando a mesma bandeira. A bandeira de vocês é diferente. Também não estamos descendo a mesma estrada. Usem a cabeça. Vocês não podem governar a humanidade. E aqui ele repete aquela ponte. Não estamos sob a mesma nação, o passado se foi, não temos novo. É a sua única chance, sua única salvação. E aí ele emenda: não,
Nós não queremos isso, nunca mais. Não vamos aceitar isso como antes. Quer dizer, não vamos aceitar que isso comece novamente. E ele diz, noite de cristal, nesse caso noite dos cristais, nunca mais. É que ele fala Crystal Night, nevermore. E aí ele repete esses elementos até chegar ao fim da canção. E aqui você vê como é importante, tá? Você que é professor ou simplesmente um fã de música, como é importante você trabalhar esses assuntos e como a música ajuda a trabalhar. Né? Você que dá aula sobre Segunda Guerra, mostra essa canção aí, cara. Além de ser uma pancada musical, a letra é muito poderosa. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas normalizaram isso, como se fosse algo saudável você exprimir uma opinião sobre esse assunto. Eu, particularmente, tenho uma missão que é combater esse tipo de pensamento. Eu tenho a missão de combater esse tipo de pensamento. Eu sou contrário a qualquer tipo de forma totalitarista de governo, mas fundamentalmente eu sou contrário ao nazismo. Eu repudio. Neonazista não tem chance comigo, nazista não tem chance comigo. Eu repudio isso veementemente. E essa música é justamente para nós refletirmos a esse respeito. Quando você percebe que um movimento desses está começando e você não fala, e você se afasta, como no início dessa música, você permite que o mal avance. Então, não fique calado diante de uma situação dessas. Vá e combata, porque nós não estamos balançando a mesma bandeira. Nós não estamos desse mesmo lado. Nós estamos do lado da justiça. Se você curtiu essa análise, deixa a sua mensagem, faz a sua inscrição aí, deixa o link e sugira outra música para eu analisar aqui num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!